Continuando nossas aulas de matemática discreta, vimos na aula passada demonstrações relacionadas a quantificadores universais e quantificadores existenciais. Para quantificadores universais, vimos algo do tipo: todo homem é mortal, Sócrates é homem. Podemos concluir que Sócrates é mortal, né? Então, se já soubermos que para todo x vale uma certa propriedade P de x, podemos instanciar, escolher um certo x e vai valer para ele, claro. Continuando no para todo, né, o quantificador universal, generalização universal, queremos provar algo do tipo: para todo x e y vale isso. Nós, ao invés de carregarmos o para todo o tempo inteiro, seja x e y dois números reais quaisquer, e a partir daí provamos genericamente a generalização universal, tá? Porque o x e o y foi tomado arbitrariamente. Então, vimos vários exemplos. Demonstração por vacuidade, que é sempre, em geral, uma demonstração muito complicada, muito estranha, né? Quer dizer, algo do tipo: todos os números primos maiores que 2 são, todos os pares primos maiores que 2 são quadrados perfeitos. É algo que aparentemente não faz sentido, mas é verdade por vacuidade, porque não existe nenhum par primo maior do que 2, tá? Agora, existenciais. Terminamos a aula passada com alguns existenciais, ainda faltam algumas regras aqui para existenciais. Instanciação existencial: se soubermos que existe um certo elemento x que vale uma propriedade P de x, podemos, a partir daí, seja x esse elemento que satisfaz isso e trabalhar com esse x, daí em diante, né? Instanciação existencial. Também vimos demonstrações construtivas. Quando quisermos provar, a gente não tem, antes a gente tinha esse fator, né? Essa propriedade, existe x P de x, e a gente pegava esse x que satisfazia e trabalhava com ele. Agora não, eu quero provar que existe x, então que vale P de x. Como é que a gente pode provar isso? Uma primeira ideia é a demonstração construtiva. Você apresenta o valor. Está aqui. Por exemplo, existem três números inteiros positivos, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. O que é que nós fazemos? Apresentamos os números 3, 4 e 5. Né? Aquele triângulo retângulo simples. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Funciona. A hipotenusa, 5 e os dois catetos, 3 e 4. Tá? Teorema de Pitágoras. É chamado, números inteiros que satisfazem isso, são chamados de triplas pitagóricas, né? Ok? Aí, vimos outros exemplos aqui. Vimos aqui a equação do segundo grau, né, que você pode, uma prova construtiva, apenas joga o valor, que a gente já sabe, a gente aprendeu no ensino médio, joga ele aqui na conta e mostra que dá certo. Né? Chega lá em zero no final, então está provado. Existe uma raiz real se o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac é igual a zero, e o a é diferente de zero. Né? O a é o coeficiente aqui do x ao quadrado. Ok? E aqui mostrei aqui uma prova direta para quem não conhece, mas é uma prova bem clássica aqui, tá? Então, agora vamos continuar o capítulo, continuando com os existenciais, o quantificador existencial. Acabamos de falar da demonstração construtiva, agora vamos falar uma demonstração não construtiva. A gente quer provar que existe um certo x que vale P de x. Ao invés de apresentar um valor, nós vamos provar que existe, sem dizer quem é. Que a gente talvez nem saiba quem é, mas a gente prova que existe sem apresentar, sem ser uma prova construtiva, uma prova não construtiva. Em alguns casos, é possível demonstrar a existência de um elemento que satisfaz uma dada condição, uma dada propriedade, uma dada proposição, mesmo sem exibir explicitamente tal elemento. Uma demonstração desse tipo é chamada de demonstração não construtiva. Esse é um tipo de demonstração que não dá para ser feito o tempo todo, depende do teorema que a gente quer provar, né? Vamos ver aqui um exemplo. Teorema 4.14. Existem dois números reais irracionais, x e y, tais que x elevado a y é racional. Então, x e y irracionais, mais x elevado a y é racional. Sabemos que raiz de 2 é irracional. A gente já viu isso. Se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for racional, já encontramos o número que a gente quer, né? Raiz de 2 é racional, irracional, quer dizer, raiz de 2 é irracional, e um elevado ao outro seria racional. Conseguimos o que a gente queria. Então, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for racional, a afirmação está satisfeita. Ok?
Então, isso é uma possibilidade. Tomando-se x igual a raiz de 2 e o y igual a raiz de 2. Por outro lado, agora vamos, né, se for racional. E se não for? Vamos considerar outra hipótese. Se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for irracional, podemos tomar x igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2, a gente está assumindo que é irracional, e y igual a raiz de 2, e fazer x elevado a y. O que é que vai dar? Vai ficar raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2, que vai dar raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2, que é um número racional. Ou seja, resumindo, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for racional, a gente consegue o que a gente quer. E se não for racional, a gente também consegue o que quer, mas com outros números, né? Tá? Com outros valores de x e y. Então, a gente não apresentou o valor que vai x e y que vai ser racional. Ou vai ser raiz de 2 elevado a raiz de 2, ou vai ser raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2. É uma dessas possibilidades, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é. Observe que essa demonstração prova que existem valores x e y que satisfazem a condição, mas deixa em suspenso se x é raiz de 2 ou raiz de 2 elevado a raiz de 2. O y, em ambos os casos, vai ser raiz de 2, né? Mas o x a gente não sabe quem é. Se vai ser raiz de 2 ou raiz de 2 elevado a raiz de 2. Para tornar essa demonstração construtiva, teríamos que determinar se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou não, que é esse se aqui que a gente faz. Mas isso é um problema muito difícil, saber se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, tá? Outro exemplo clássico de demonstração não construtiva de existência é o seguinte teorema atribuído a Euclides. Existem infinitos números primos. Como é que alguém poderia provar isso? Você mostra uma regra de formação infinita de números primos. Por exemplo, se você pegar um número primo, sei lá, elevar ao quadrado e soma 3, por exemplo. Né, seria uma possibilidade, mas não é verdade isso que eu estou falando, né? Mas seria uma regra de formação. Então, você ia sempre aumentando, mostrava uma cadeia infinita de números primos. Seria uma prova construtiva. Mas aqui o Euclides apresentou uma prova não construtiva. Bem clássica, bem interessante. Como é que é? Vamos usar o método da demonstração por absurdo, ou prova por contradição. Suponha que existem finitos números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e o último número primo maior de todos seria um certo P. Tá? Ok? Então, se existem finitos números primos, ele vai ter que ter um maior de todos, vamos chamar esse de P. Seja N, então, vamos formar um certo número aqui, que vai ser 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, até vezes P. O produto de todos os números primos, e depois somar 1. Ok? Como N é maior que P, por causa desse produto, o N, que é esse produto de todos os primos, a gente está assumindo que o conjunto dos números primos é finito, estamos assumindo por absurdo, né, por contradição. Então, como N é maior do que P, ele tem algum fator primo R, não é isso? Como P é o maior primo e N é maior do que P, então N não é primo, ele tem que ter algum fator primo R. Observe que N não é divisível por 2, porque como é 2 vezes 3 vezes 5 até vezes P mais 1, quer dizer que na divisão por 2 vai deixar resto 1. Na divisão por 3 vai deixar resto 1. Na divisão por 5 vai deixar resto 1. Na divisão por P vai deixar resto 1. Né? Então, ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por P, pois tem resto 1 quando dividido por qualquer um desses números. Portanto, R, que é divisor de N, não pode ser nenhum dos primos listados acima. Ou seja, se ele não é nenhum deles, ele deveria ser maior. Isso é uma contradição, porque a gente está assumindo que de 2 até P contém todos os números primos. Absurdo. Então, existem infinitos números primos. Ok? Perfeito. Demonstração de existência e unicidade. Existe um único elemento X que satisfaz isso. Lembramos que uma afirmação do tipo existe, exclamação, existe um único X pertencente ao domínio que vale P de X, equivale logicamente a que existe D, X pertencente a D, que vale P de X, e além disso, para todo X pertencente a D, para todo Y pertencente a D, P de X e P de Y implica X igual a Y. Tá? Esse existe X aqui, ele está
nesse escopo. Tanto é que a gente tem 2x sendo usados aqui, tem que ter cuidado, tá? Esse x aqui não é mais esse x aqui. Lembra a história do escopo das variáveis quantificadas, né? Em lógica. Então, está dizendo basicamente o seguinte: existe um x do domínio que vale p de x. Além do mais, se existem dois elementos x e y do domínio que aceitam, que valem, satisfazem a propriedade, então eles são iguais. Como existe um que satisfaz, todos eles basicamente vão ser iguais a esse que existe, né? Existe um único elemento, tá? Nós já tínhamos visto isso. Portanto, uma demonstração de existência e unicidade pode ser dividida em duas partes. Nós temos aqui um E, né? Provamos primeiro que existe e depois provamos que é único. Tem aqui um E, né? Para provar que existe um único, provamos primeiro que existe e depois provamos que é único. Então, a divisão em duas partes, tá? Existência e unicidade. Prova-se construtivamente ou não que existe pelo menos um x em D que satisfaz P de x, tá? Unicidade. Supõe-se que y também é um elemento de D que satisfaz P de y, Py, e prova-se que ele é igual ao x cuja existência foi mostrada na primeira parte. Então, basicamente, a gente prova que existe um e depois supõe que um certo y satisfaz também e prova que esse y é igual ao x, que foi provado que existe antes, né? Certo, vamos lá. Um exemplo. Teorema 4.16. Para todo número complexo z, diferente de zero, existe um único número complexo x, tal que zx é igual a 1. Para quem não lembra muito bem de números complexos, eu vou mostrar aqui a demonstração. Se você não lembra muito bem, tenta entender. Isso não é um grande problema, não vai ser cobrado números complexos aqui na disciplina de matemática discreta. A ideia aqui é mostrar como é que funciona uma prova de existência e unicidade, tá? E é bom fazer isso mostrando exemplos reais. Então, vamos lá. Seja z um número complexo qualquer diferente de zero. Por definição, A e B nos conjuntos reais, tal que existem, né? Perdão, pulei aqui o existe. Existem A e B, está escrito z igual a A mais B vezes I, onde I é um elemento de C, tal que I ao quadrado é menos 1. O I é o raiz de menos 1, né? Dos números complexos, tá? Então, se Z é um número complexo, ele tem uma parte real, A, e uma parte imaginária, B. Vamos primeiro mostrar que existe pelo menos um x em C, tal que Z vezes x é igual a 1. Então, vamos começar aqui a primeira parte, provar a existência, né? Ok. Como Z é diferente de zero, a gente está assumindo aqui que é diferente de zero, pelo menos um dos números A e B é diferente de zero. O A é diferente de zero ou o B é diferente de zero. Se os dois fossem iguais a zero, o Z seria zero. Isso implica que A ao quadrado mais B ao quadrado é positivo. Seja, então, x igual a A menos BI sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Por que A ao quadrado mais B ao quadrado é positivo? Porque se A e B fossem zero, daria zero. Positivo significa maior do que zero, né? Como é o quadrado, que é a soma de quadrados, tem que ser não negativo, mas poderia ser zero. Seja, então, x igual a A menos BI sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, agora, isso aqui é uma prova construtiva, né? Estamos apresentando um x que, multiplicado pelo z, vai dar 1. E vamos provar isso com esse x. Zx é igual, fazendo aqui continhas, A mais BI vezes A menos BI sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado, aqui a conta, menos ABI mais ABI menos B ao quadrado e ao quadrado. Esse cancela com esse. I ao quadrado é menos 1, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado dá igual a 1. Ok? Então, mostramos que existe um número x que vezes z é igual a 1. Uma prova construtiva. Agora, vamos provar a segunda parte, unicidade, né? Suponha agora que y é um número complexo qualquer, tal que zy é igual a 1. Vamos mostrar que ele é igualzinho ao x anterior. Quem é o x? Esse x aqui, né? X igual a menos bi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Multiplicando os dois lados da equação, zy é igual a 1. Estamos assumindo que zy é igual a 1, que existe um outro y que satisfaz isso, né? Vamos multiplicar os dois lados por x. Então, fica zy vezes x é igual a 1 vezes x, que é x. Como a multiplicação de números complexos é associativa e comutativa, essa afirmação é a mesma coisa que zx vezes y é igual a x.
tá? Então, nós trocamos o x pelo y, né? Aqui a comutatividade e associatividade do vezes, mesmo em números complexos. E quem é z vezes x? Z vezes x é igual a 1. Então, fica 1 vezes y, que é o y, é igual a x. Então, está provado que o y é igual a x. Ok? Então, provamos a existência e depois a unicidade. As duas partes. Perfeito. Vamos ver aqui alguns exemplos, alguns exercícios. 4.26. Demonstre que se m e n são inteiros distintos e m menos n é par, então existe um único inteiro R, tal que m menos R é igual a n menos R. Tá? Suponha que m é maior do que n. Ok? Primeiro, m é maior do que n. A gente pode supor que um é maior do que o outro, né? Porque eles são distintos. Então, vamos começar com essa suposição. A gente não precisa depois supor que n é menor do que m, porque a gente simplesmente trocaria as variáveis. Aqui é um truque chamado sem perda de generalidade, né? A gente pode fazer essa suposição. E vamos tomar R, o ponto médio deles, a média aritmética, m mais n sobre 2. Logo, quem é m menos r? M menos r é igual a m menos n sobre 2, que é igual a r menos n. É só fazer a continha que você vai ver. Né? Como ele é o ponto médio, m menos o ponto médio é igual ao ponto médio menos n, que é o menor. Tá? Que vai ser exatamente m menos n sobre 2. Tá? Se S é menor do que N, então M menos S é maior do que N menos S. Agora vamos provar a... Então, aqui começamos provando, perdão, eu devia ter falado isso, provamos a existência, né? Aqui é a primeira parte, deixa eu deixar bem claro o que é a primeira parte e a segunda parte. Essa parte aqui, bem simplificada, é a prova da existência. Provamos que existe o R, que satisfaz isso. Existe um número, né? Que satisfaz o exercício, tá? Agora, vamos provar que se tem outro que satisfaz, ele é igual a R. Então, vamos pegar esse S. Se S menor do que N, M menos S é maior do que N menos S. Então, já não pode satisfazer. Porque M menos R é que o absoluto, né, o módulo, daria M menos S, trocando R por S, e N menos S, em absoluto, o módulo seria N menos S. Então, se S for menor do que N, o S não pode ser um número que satisfaz isso. Tá? Se o S é maior do que M, o S também não pode ser um número que satisfaz isso. Ou seja, se S é um número que também satisfaz essa regra, além do R, trocando R por S, o S tem que estar entre N e M. Tá? Perfeito. Logo, quem é M menos S? Então, M menos R, trocando R por S, em módulo, será M menos S, que é igual a M mais R menos S. Esse R cancela com esse R, né? Então, troquei por esse R aqui, que a gente usou aqui, esse R aqui, né? Que é a média dos dois. M menos S é igual a M menos R menos S. Quem é M menos R? M menos R nós vimos que é igual a R menos N. Podemos trocar aqui M menos R por R menos N, né? O R menos S permanece igual aqui e aqui.